Galerinha, boa noite. Deixa eu trocar uma ideia com vocês rapidinho. Eu estava conversando com um amigo meu, né, que ele é de uma outra denominação, e ele me fez uma pergunta assim: César, a Bíblia é suficiente? Eu digo sim, a Bíblia é suficiente. Porque esse é um dos solas da Reforma Protestante, sola Escritura. Somente, sola significa apenas ou somente as Escrituras, né? Então, a Bíblia fala, né? Ela vai dizer assim, ó: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder que nelas há. E a Bíblia também fala, elas testificam de mim, o próprio Cristo dizendo que elas testificavam dele. E que a Bíblia foi escrita sob o alicerce dos profetas e dos apóstolos, né? Então, qual é o alicerce? Né? É a própria palavra de Deus. Os apóstolos são o alicerce, né? Os profetas e os apóstolos são o alicerce, sobre o fundamento. A Bíblia foi escrita sobre o fundamento, que é o alicerce, né? Dos profetas e apóstolos. Mas deixa eu trocar uma ideia contigo aqui rapidinho aqui. A Bíblia diz também que Satanás, quando viria, ele poderia enganar até os eleitos. Se possível, enganaria até os eleitos. Existe uma condicionante, que é o se. E se caso, desde que, contanto que, é condicional. Porque não é possível enganar os eleitos. Por quê? Porque no momento que você é um eleito de Deus, a Bíblia diz: quem poderá nos afastar do amor de Cristo Jesus? Nem altura, nem profundidade, nem nudez, nem vida, nem morte, principal, nem potestade. Nada poderá nos afastar do amor de Cristo Jesus. Os eleitos, eles foram comprados pelo sangue do Cordeiro. E a Bíblia também fala: as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Satanás, se possível, quando viesse, faria até fogo descer do céu. Fica uma pergunta. Algumas igrejas, uma colocação e uma pergunta, algumas igrejas, elas tendem, tipo assim, a afirmarem que precisa ter milagres, né? Eu, por exemplo, sou considerado de uma igreja fria, né? Porque uma igreja presbiteriana, onde nós estudamos muito a palavra e se afadigamos muito na palavra. Os ministros presbiterianos, eles estudam muito, e não é pouca coisa não. Quem conhece os seminários presbiterianos sabem da profundidade que é o seminário. Eu não estou falando dos outros seminários, estou falando daquele ao qual eu conheço. Também já fui batista e sei que os batistas, né, também tem, os reformados têm um seminário muito bom também, né? Mas deixa eu trocar uma ideia com vocês. Eu não estou falando sobre placa de igreja, não é sobre placa de igreja, mas eu quero saber o seguinte de vocês. Imagina que quando Jesus vier, ele vai levar, a Bíblia diz, né, que naquele dia me dirão: Senhor, expulsamos demônio em teu nome, não curamos em teu nome, não fizemos maravilha em teu nome. Então eu vos direi: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, vós que praticais iniquidade. Então ele está falando assim: pessoas que estão dentro da igreja, porque nem todo que diz Senhor, Senhor entrar no reino de Deus. Porque eu já disse e não vou cansar de dizer isso: estar numa igreja não te torna um crente, assim como estar numa garagem não te torna um carro, né? Mas onde é que eu quero chegar com toda essa introdução que eu estou fazendo aqui para vocês? É fácil. Se porventura na minha igreja nós orarmos e o irmão for curado de um câncer, amém, Deus vai ser glorificado. E se esse irmão não for curado, nós vamos amar o Senhor de todo o coração. Vamos sentir a perca desse irmão, mas nós não vamos discutir os planos eternos, decretos eternos de Deus sobre a vida daquela pessoa. Entende? Se acontecerem milagres na nossa igreja, amém. Se não acontecerem, amém. Por quê? Porque a Bíblia é suficiente. Entendeu? Toda a Escritura é proveitosa para corrigir, redarguir, instruir, né? Tornar o homem perfeito, e perfeito é o homem que é instruído por ela. Por quem? Pela Escritura. A Bíblia não manda você crer em sonhos, a Bíblia não manda você crer no que o teu amigo, que se diz profeta, que eu vou fazer um vídeo só para isso, tá? Profeta mandou dizer a teu respeito, que Deus mandou falar, né? Eis que te digo, mas ele não diz assim, ó, eis que te digo de mim mesmo, porque não foi Deus que disse. A nova blasfêmia do Espírito Santo é você atribuir o Espírito Santo, no passado era atribuir, que sempre foi, né? Atribuir o que Jesus fez a Satanás, né? Os milagres que Jesus fez a Satanás. Hoje não mudou, porque quando o cara diz eis que te digo, ele está falando o nome de quem? Entendeu? No nome de quem que ele está falando? Ele está falando o nome de um Deus, e é o Espírito Santo que está revelando para ele, entende? Ele está dizendo que é o Espírito Santo. Então, pensa comigo, se no passado eu não acreditasse naquilo que os profetas e os apóstolos determinaram lá atrás, se eu não acreditasse, eu era condenado. A minha pergunta: se hoje o que os profetas atuais, que os apóstolos atuais dizem, e eu não acreditar no que eles disserem, eu vou ser condenado? Claro que não, porque o pilar da minha salvação não está em novas profecias, mas naquilo que já foi, né, determinado pela Escritura. Nota, os bereanos eram os mais nobres porque eles analisavam tudo quanto Paulo falava, que constava aonde? Nas Escrituras.
Então eles ficavam assim, ó, Paulo tá falando disso, ó, tá aqui, ó, é isso aí. Agora minha pergunta, essas igrejas que precisam de muitas línguas, que precisam de milagres e milagres e cadeirantes levantando-se assado, quando Jesus, ele olha para Tomé, eles dizem, os felizes os que creram e viram ou felizes os que creram e não viram? Fé não é o firme fundamento das coisas que não se vê e o futuro daquilo que se espera? Sem fé é impossível agradar a Deus? Essa não é a realidade? Né? Tanto que a Bíblia fala em Efésios 2:8, foste salvo pela graça mediante a fé, e isto não vem de vós, né? É dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a fé é dada por Deus para que tu creia na palavra ou no algo mais extra escritura. Entende? O que é necessário para você ser salvo? A escritura ou a escritura e mais algo? Porque a Bíblia nunca te deu respaldo para você acreditar na palavra do irmão, que o irmão está dizendo aquilo ali, que Deus revelou para ele aquilo ali. Tu entende? A Bíblia manda que tu fique com a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia e a Bíblia pede para que tu fique com ela. Ela ordena que você fique com ela, né? As palavras desta profecia, né? Então, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder que nelas há, não é verdade? Então, a minha pergunta para vocês estão aqui, Satanás, quando vier, vai enganar qual povo da igreja, de qual tipo de igreja mais fácil? Daqueles que têm a Bíblia como meio de fé, regra e prática, ou daqueles que têm a Bíblia e o algo mais? Tem que ter o irmão que pula, canela de fogo, tem que ter a revelação do irmão tal, o outro tem não de cura, o outro tem língua assim assado, porque para os reformados a Bíblia basta. A Bíblia é um meio de fé, regra e prática, né, que nos leva a conhecer, né, ou seja, Deus, ele se revela a nós através da sua santa palavra e ela é suficiente para nós. Se Deus curar, amém. Se Deus não curar, não, amém. Mas e aqueles que se porventura tu tirar da igreja, vamos supor que o que é necessário para que uma igreja exista? A Bíblia e a fidelidade às Escrituras. Não diz que é a Bíblia e o algo mais, né? É que nem alguns dizem, irmão, tu foi batizado com o Espírito Santo, né? A Bíblia diz, depois que crestes, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Não diz que existe algo mais. Eu criei, mas eu não criei porque eu quis, porque foi Ele que colocou em mim a fé, né? É Ele quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. Quem? Deus, que efetua em mim o querer e o realizar. Não vem de mim, né? Não há quem faça o bem, não há um sequer, todos se extraviaram, uns se fizeram inúteis. Entende? Então, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a suficiência da Escritura. Por isso, só a Escritura, só os Cristo, só lhe deu glória, né? Então, aí tu consegue ver a necessidade que nós temos de se perguntar. Realmente se perguntar. Estou em aula, daqui a pouco vai começar uma aula aí. Tem um aluno que vai chegar atrasado agora. Mas quero uma pergunta para vocês aqui. Em qual meio o inimigo, quando vier, né, se manifestar, ele vai se lavar? No meio que prefere estudar as Escrituras e ver a palavra como meio de fé, regra e prática e apenas elas? Ou aquelas igrejas ao qual os irmãos precisam ler a palavra, mas a palavra não é suficiente, tem que ter algo mais, tem que ter pulo, grito, arrepio, né, línguas e profecias e um monte de coisa? Em quem que ele vai se lavar? Porque no meio reformado tradicional, que precisa apenas da palavra, do sola escritura, dos 5 solas ali que são o fundamento, né, da nossa fé, ou das igrejas que precisam da Bíblia e o algo mais? Porque quer ver uma coisa? Tira dessas igrejas todos esses negócios, arrepio, pulo, grito e profecias, a igreja acaba. Porque eles vão dizer, nós somos frios, somos presbiterianos, nós não fazemos isso, aquilo, se assar, papai. Não, tira esses arrepios, sentimentos, choros e coisas que acontecem lá, essas bizarrices que acontecem nas igrejas, e vê se a igreja continua como igreja. Não. Os irmãos dizem, a igreja é fria, o Espírito Santo não está aqui. Irmãos, igreja que tem o Espírito Santo, ela prima pela ousadia da pregação do Evangelho. Não do Evangelho, ou do que tenha pregado, muitos têm pregado nas igrejas, é o Evangelho. Né? Um evangelho demoníaco que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, porque Paulo vai dizer, né? Ainda que nós, um anjo, vos anuncie um outro evangelho, diferente do que já vos tem anunciado, que seja anátema. E aí eu pergunto para ti, com quem tu fica? Tu fica com a Bíblia ou a Bíblia e o algo mais? Porque se a tua igreja precisa do algo mais, alguma coisa está errada, não só com a tua igreja, mas contigo. Porque se você se alimenta da palavra e você diz que é um cristão, por que você ficar com a suficiência das Escrituras, você fica com as Escrituras, mas tem aquele mas. Esse mas incomoda. Porque como reformado, se Deus fizer, amém.
E se Deus não fizer, amém também. Nós amamos Ele da mesma forma, ainda que Deus não cure, porque nós não compreendemos os propósitos dele. Como é que vai colocar São Paulo dentro de Santa Maria? Não tem como. Tu entende o que eu estou falando? Em qual meio Satanás vai se lavar? Em qual meio religioso Satanás vai se lavar? No meio daqueles que ficam na dependência das escrituras, somente elas, ou naqueles que ficam na dependência do que o pastor fala, ou de sentimentos, ou de sensações, ou de arrepios, ou de línguas, ou de falsas profecias? Porque chegará um tempo em que chamarão para si mestres conforme suas próprias concupiscências, né? Sentindo coceira no ouvido, né? Eles vão procurar igrejas que satisfaçam o seu ego. Eu postei aqui esses dias o negócio da igreja buffet, né? Uma igreja buffet. Então a pergunta: você se serve do quê? Do que a Bíblia diz ou do que o teu pastor diz? E quando a Bíblia fala algo que contradiz aquilo que o teu pastor, com quem que tu fica? Tu fica com o teu pastor, porque o teu pastor é uma pessoa velha, passa credibilidade, é uma pessoa que não iria mentir para ti, é uma pessoa da idade que visita tua casa, fala com pompa e circunstância, como um apóstolo tinha na minha cidade. O apóstolo falava, o laborada manacheire, e ficava falando os negócios aí que a gente não entendia. E eu fico me questionando, né? A igreja, não fico feliz com o que aconteceu com a igreja, realmente, aconteceu um monte de problemas nessa igreja, um monte de problema. E rachou, porque era da visão do René Terra Nova, imagina, né? Aí briga por poder, daqui, dali, as revelações nunca davam certo aquelas revelações, ninguém questionava Deuteronômio, né, 18, né, onde vai falar lá, né, sobre o profeta falar alguma coisa e não acontecer, né? Nunca ninguém se dá conta disso, né? Nunca ninguém questiona, ele é um profeta de Deus, beleza, e ele errou. A minha pergunta: se ele é um profeta e foi Deus que falou através da boca dele, Deus errou? Quando Deus falava através da boca dos profetas, Deus errava através da boca dos profetas? E se aquilo que ele falou se cumpriu, tu tem que analisar também. Entendeu? Então eu digo para ti, com quem que tu fica? Com o que o teu pastor diz ou com o que as escrituras afirmam? Entende? Procura uma igreja séria na tua cidade, procura uma igreja bíblica, uma igreja de cunho de preferência reformado. Porque nós, ainda que estejamos dentro das igrejas reformadas hoje, estamos sofrendo ataques pragmáticos e ataques assim, diabólicos muitas vezes, tá? Tem coisas modernas que estão tentando adentrar nas igrejas hoje aqui no Brasil. Pragmatismo, novas fórmulas para encher a igreja. Amados, o pragmatismo não pergunta se é certo, ele pergunta se dá certo, e o pragmatismo está acabando com as igrejas. Entendeu? Eles querem igrejas cheias, mas igrejas cheias de pessoas com mentes vazias. Então, a minha proposta para você é que você se questione sobre isso, tá? Chegou o pessoal aqui e depois a gente troca uma ideia referente mais. Forte abraço no coração e Deus abençoe.